Vem pra cá porque agora a gente vai falar de Paysandu. Isso porque o goleiro Gabriel Mesquita foi decisivo quando o Paysandu mais precisou diante do Ituano. E agora ele quer repetir a segurança no jogo que pode colocar o Papão definitivamente no quadrangular final da Série C. Coloca na tela. Depois da vitória por 1-0 sobre o Ituano, o Paysandu ganhou um dia de folga e voltou aos trabalhos nesta terça-feira. Júnior Rocha comandou a movimentação do elenco de olho no último desafio da primeira fase da Série C. E se o Papão saiu de campo com os 3 pontos, Gabriel Mesquita teve participação importante no resultado. Quando a partida ainda estava 0-0, o goleiro apareceu 2 vezes no cara a cara com os atacantes do Ituano e evitou que o adversário abrisse o placar. Muito feliz, por mais um jogo poder ajudar o Paysandu com boas defesas. Gosto muito de valorizar o trabalho que a gente vem fazendo, com o professor Emerson e o professor Ronaldo. Pontos que a gente trabalha no dia a dia que acontece no jogo, e esse é um ponto que a gente trabalha, que é o do enfrentamento, do 1 para 1, que é quando o atacante domina a bola e dá aquela adiantada, a gente poder crescer para diminuir o ângulo dele. E as 2 defesas foram assim, que foram para mim defesas decisivas ali para manter o placar, e a gente conseguir vencer o jogo. Fico muito feliz por poder estar ajudando a minha equipe, Paysandu. As boas atuações também mostraram recuperação do elenco depois de um momento difícil. Contra o Guarani, Gabriel cometeu 2 falhas que resultaram em gols, mas trabalhou para recuperar a confiança e voltou a ser decisivo. Eu creio que faz parte da nossa vida humana, A gente tem dias bons, dias ruins, mas vai da nossa capacidade de, no outro dia, a gente levantar, trabalhar, e dar o nosso melhor, porque a gente sabe que a gente não é aquilo que acontece no dia anterior, Nas nossas falhas, nossos erros fazem parte da nossa vida, da nossa profissão. E graças a Deus eu pude ser resiliente depois daquele momento e voltar a trabalhar como a gente sempre trabalha, Saber que o próximo jogo eu vou poder ser importante para o Paysandu, como qualquer atleta também que comete um erro, por causa daquele erro que ele vai ser jogado lá embaixo, mas é a capacidade que o nosso grupo tem, o nosso elenco tem, de ser unido, de levantar o nosso companheiro, e é isso que tem acontecido, e graças a Deus cada um tem podido ajudar da maneira que pode nos jogos. A classificação ainda não está garantida. Por isso, a semana é de concentração total pelos lados da Curuzu. Para o jogo contra o Maringá, o Paysandu precisa pelo menos empatar para garantir a vaga entre os 8 colocados. O Maringá também briga pela classificação e deve exigir muito do Papão. Com o Mangueirão como palco, Gabriel Mesquita destaca a importância de uma semana de preparação forte para decidir o futuro do time na competição. A gente tem um jogo super difícil no sábado contra o Maringá. A gente ainda não está classificado, então a gente precisa fazer uma boa semana de preparação com muita humildade, muito trabalho, sabendo que vai ser um grande jogo para selarmos a nossa classificação diante do nosso torcedor. E na retomada dos trabalhos ontem, uma novidade. Depois de mais de 2 meses afastado por indisciplina, o zagueiro Castro foi reintegrado ao elenco. O retorno surpreendeu Gabriel, que encontrou o companheiro novamente e disse que ele será bem-vindo, desde que esteja disposto a ajudar. Foi pego de surpresa também, mas o Castro, a gente conhece ele, então se ele vier disposto a ajudar, a contribuir para o grupo, será bem-vindo. Então é isso, nosso grupo tem um foco muito maior, que é a nossa classificação para a próxima fase, então creio que é isso. Quem estiver disposto a ajudar será bem-vindo para a gente dar continuidade no nosso trabalho com a nossa torcida. É isso, um Paysandu que está focado no trabalho diante do Maringá, Zaire Filho, mas que ontem teve aí uma situação que acabou chamando a atenção, o retorno do zagueiro Castro, e colocou toda a preparação contra o Maringá de lado. Vamos repetir aí o trecho da fala do Gabriel Mesquita sobre o retorno do Castro? Coloca na tela. Foi pego de surpresa também, mas o Castro, a gente conhece ele, então se ele vier disposto a ajudar, a contribuir para o grupo, será bem-vindo. Então é isso, nosso grupo tem um foco muito maior, que é a nossa classificação para a próxima fase, então creio que é isso. Quem estiver disposto a ajudar será bem-vindo para a gente dar continuidade no nosso trabalho com a nossa torcida. É isso, Gabriel Mesquita disse que ficou surpreso, mas existem surpresas positivas e negativas. Bom dia, Zaire. Qual é a sua avaliação sobre esse retorno do Castro? A volta do Castro dá um tema de filme, hein? O Retorno 3. É verdade, uma trilogia. E se fôssemos parodiar Nelson Gonçalves, aí os mais antigos sabem, a volta do Boêmio. Sim. Também se assenta bem para essa manchete. Aliás, acabou roubando a cena, a volta do Castro ontem na Curuzu.
jogadores nem sabiam, o caso do Gabriel Mesquita aí, chegaram a Curuzu para trabalhar, e a novidade é que o Castro depois apareceria no vestiário, pedindo desculpas com toda a humildade, né? Afagos daqui, da acolá, tapas, beijos, até lágrimas, me falaram uma fonte, isso rolou ontem na Curuzu. Mas a pergunta é, o Castro volta com toda essa moral? Será titular contra o Maringá? Não acredito. O bom senso manda que o técnico Júnior Rocha possa realmente atuar com a equipe que venceu o Ituano. Claro que foi no sistema de 3-4-3, a volta do Marcinho também já é admitida, Pedro Henrique também está de volta garantido. Mas enfim, e o Juninho também, uma boa notícia ontem. Juninho, a partir de hoje, ele entra no trabalho de transição também. Sim. Já trabalhando no gramado e, sem dúvida, uma boa opção de banco que terá o técnico Júnior Rocha para o jogo do próximo sábado. Os ingressos realmente foram mantidos a R$10, e é bom que se explique, não é um preço único. Há opções também em outras localidades do estádio com o passar dos dias com outros valores. Mas quem comprar o seu ingresso a partir de hoje, desde ontem, já vai pagar os R$10. Sobre o Castro, os números são altamente positivos em favor dele, são 29 partidas pelo Paysandu. Com o detalhe, é artilheiro também. Sim, sim. 4 gols assinalados. E de gols importantes. Gols importantes. Portanto, o torcedor que clamava, pelo menos a grande maioria, pela volta, pelo perdão do Castro, aliás, esse perdão, é bom que se diga, tem informações seguras, não houve um consenso entre a diretoria, houve uma divisão até no primeiro momento publicamente. O presidente me parece que era o único a favor da volta do Castro, o diretor, como é que chama? O Maia. Sim. Maia, que é o homem que coordena o futebol, demonstrou também em algumas entrevistas por ocasião do primeiro e segundo afastamento que o caso estava encerrado, como o próprio Júnior Rocha também chegou a dizer, quando a imprensa explorou. Castro, ele disse, eu só falo e trabalho de jogadores que estão no elenco à minha disposição. Mas, de repente, tudo mudou. Já que falamos em Nelson Gonçalves, ainda há pouco, a volta do Boêmio. Sim. E também falamos do filme, né? A volta do Castro, o Retorno 3. Dom Pedro também, na história do Brasil, disse que... Dia do Fico? Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, no caso bicolor, diga ao povo que o Castro deve voltar e ficar. Danilo. É isso. Falando agora também ainda de Paysandu, outro assunto que ficou meio que encoberto foi o retorno do Marcinho. Ontem ele já fez a questão da transição, camisa 10 bicolor, e aí é algo que a gente vem debatendo. Aí tem a imagem do Marcinho mancando diante da Ferroviária, problema ali na panturrilha e tornozelo. Segundo informações, foi algo que, pelo fato dele ter sentido e saído logo, controlou ali. Agora o ponto é o seguinte, Zaire, o risco de repente colocá-lo em campo e ele sentir alguma coisa e ter problema quadrangular me geraria uma preocupação, e eu pensaria num Paysandu sem o Marcinho para esse sábado, mas como eu falei, pensando no quadrangular. Vamos entender e deixar essa decisão aí, acreditar isso ao departamento médico do clube, que aliás vem devendo publicamente algumas situações, algumas contusões mal explicadas, inclusive aquela situação do Pego. Até hoje também o clube se fechou em copa totalmente, diz que não quer falar sobre o assunto, o que acaba criando maior especulação. O caso do Marcinho, entendo que é uma questão moral, o nome que ele tem, a liderança, capitão do time, mas, porém, todavia, não sou especialista no assunto, acho que ele não voltaria na sua plenitude, considerando a gravidade e o local da contusão. Mas o Marcinho, reta final, e a presença dele também é um fator, é uma arma psicológica, entendo eu, diante da equipe do Maringá, como é a do Juninho. Sim. Também voltando ao banco de reservas, artilheiro da equipe, dividindo a artilharia. Da Série C, inclusive, né? Com 7 gols marcados. Mas ainda, já que se fala em departamento médico também, né? Uns chegam, outros vão para o departamento de saúde. Ontem o Paysandu também teve a informação, o seu departamento, a assessoria de comunicação, informou que o Bispo está fora também. Zagueiro Bispo. Está lesionado, um exame aí mais apurado de imagem apurou que ele está lesionado e não se sabe qual é a previsão do retorno do Bispo, não é? De repente, com a saída do Bispo e a volta do Castro, tudo vem se encaixando aí dentro da expectativa que o torcedor esperava, hein? Torcer agora que a volta do Castro
e toda essa mobilização, com o apoio também do torcedor, o Paysandu possa conseguir o seu objetivo diante do Maringá. É vencer, não é nem empatar. Não tem isso.